Salve, moçada! Mais uma mensagem aqui do nosso Tempo de Esperança, onde a gente tem deixado algumas mensagens aqui a respeito do caminhar com Deus. Essa é uma terceira parte da mensagem, onde a gente começou falando a respeito da simplicidade do caminhar com Deus. Na semana passada a gente falou a respeito da simplicidade das orientações que Deus deixa pra gente, na vida da gente, também como que a gente encara Deus, como que a gente vê Deus nos orientando, nos guiando. E hoje eu queria falar às vezes um pouquinho a respeito de como que às vezes a gente viu, como a gente pode encarar a palavra de Deus, a Bíblia mesmo. Por que eu tenho me preocupado tanto? Porque eu não sei, meu coração tem ficado bastante constrangido a respeito de quantas pessoas andam por aí ou vivem machucadas com Deus, machucadas com a Bíblia, machucadas com o amor. Pessoas que às vezes não entenderam o amor numa forma, bíblica, digamos assim, uma forma mais correta. A confusão que existe entre amor, entre paixão, entre desejo e são todas coisas diferentes, são todas coisas complementares, mas amor é uma coisa bem diferente. Ainda mais do ponto de vista onde a gente olha, e aqui a gente está falando às vezes um contexto de fé cristã, né? Sem rótulos de católico, batista, luterano, presbiteriano, assembleiano, não, a Bíblia é a mesma, o Jesus é o mesmo, o crucifixo que muitas vezes a gente carrega pendurado no peito, ou que às vezes a gente no pescoço, ou que às vezes a gente celebra quando a gente vai em algumas igrejas, mas é o mesmo. Jesus é o mesmo e a Bíblia é a mesma. Não quero simplificar dizendo que todos os caminhos levam a Deus, não são todos os caminhos que levam a Deus. Um dia a gente chega nessa discussão, mas no meio desses caminhos a gente tem encontrado muita gente machucada, muita gente machucada. Então é nesse sentido que eu queria, às vezes, deixar uma ideia hoje a respeito dessas orientações que Deus deixa na Bíblia, na palavra dele. Olha que coisa linda o passarinho ali atrás, né? Eu fico fascinado com as maravilhas da criação. Vocês podem, às vezes, até olhar aqui atrás só, não quero, às vezes, perder esse gancho, só de tons de verde. Quanto que a gente tem de verde? Um passarinho voando. As maravilhas do que Deus cria. Pena que isso aqui atrás às vezes não está florido ainda. Tem uma buganvília, uma laranjeira aqui ao lado. O perfume das flores de laranjeira. Como a gente tem coisas maravilhosas na criação de Deus. O homem faz coisas de tecnologia, como esse celular, como todas essas coisas que a gente tem visto e encontrar no nosso dia a dia, né? Mas se quer combater um mísero vírus, né? O máximo que às vezes o homem consegue fazer é talvez tentar mutar um pouco algum vírus, alguma coisa, mas por menor que seja uma sequência com vida, o homem não consegue fazer nada disso. O poder da vida e da morte está na mão de Deus. O poder sobre a criação, o fôlego da vida que eu e você carregamos emprestado, não? Então é sobre essas coisas maravilhosas que às vezes a gente tem perdido tanto nos nossos caminhos, e às vezes algum resgate de algumas dessas coisas, que a ideia desses tempos de esperança é trazer esse resgate da esperança, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo novamente. Voltando a falar a respeito da palavra de Deus, enquanto o passarinho fica ali no fundo, compartilhando o tempo com a gente aqui. Se você, andando para a Serra do Mar, se perdesse no meio da Serra do Mar, qual a primeira coisa que você precisa procurar? Comida, abrigo, água? Poucos às vezes atentam ou poucos cuidam disso, mas a primeira coisa que você precisa procurar é água. Porque sem comida você passa dias a fio, dormindo ao relento você passa dias a fio. Agora, sem ter água para beber, água boa inclusive, mais do que 6 dias, 7 dias você não aguenta. Você não sobrevive 7 dias sem água. Voltei.
O telefone tocou, eu tive que interromper um pouquinho ali para atender e jogo limpo. Eu quero manter às vezes esses vídeos assim, até nessa forma bem informal, como se a gente estivesse conversando, como se a gente estivesse batendo um papo, como se vocês estivessem sentados aqui junto comigo aqui para a gente poder conversar a respeito desses assuntos e da graça de Deus. Mas a gente estava falando sobre a questão da sobrevivência e justamente da busca da água. Como achar água? Onde achar água? Né? Se você não souber achar água, dançou. Se você não souber achar uma água boa, porque você às vezes achar uma água ruim, é pior ainda. Você pode ter uma tremenda de uma disfunção no aparelho digestivo, uma série de coisas que te mata em 3 dias. Você sozinho no meio da selva com diarreia e sem água, socorro. Sabe? Então você pode tomar uma água envenenada. Então, qual que é a ideia? Você precisa, para você sobreviver na selva, você precisa de um guia de sobrevivência. Né? Então essa é uma das ideias que eu costumo trabalhar com os meus adolescentes nas aulas, é esse recado que de novo eu deixo aqui para eles que já assistiram e os que não assistiram, fica sempre essa ideia, um guia de sobrevivência. É ali que a gente acaba descobrindo, depois de um bom tempo de estudo, algumas leituras, né, o que é a ideia do amor, o que é a ideia do relacionamento, como que Deus nos trata, às vezes cuidando de nós, nos orientando e nos corrigindo quando nós fazemos algumas coisas erradas. A próxima mensagem, inclusive, lembrando da pregação que o pastor Daniel fez domingo agora, sobre Hebreus 12, comecinho do capítulo até o versículo 11, sobre questões de correção de Deus como um pai que corrige. Ninguém vê um filho, né, andando, tomando um caminho torpe, um caminho errado, um caminho que vai dar coisa ruim lá na frente e deixa o filho ir. A não ser que só um pai que seja muito sádico e não ame mesmo, até a própria Bíblia diz, né, um pai que não corrige seu filho, esse filho quase chega a ser um bastardo, né, porque esse pai não ama aquele filho de verdade. Mesmo a gente, entre amigos, a gente não vê, não é questão de escolhas diferentes. Eu entendo uma escolha, ele entende outra escolha, cada um segue seu caminho, isso aí é uma coisa. Agora, você mesmo vê um amigo pegando um caminho errado e você sabe que aquilo vai dar besteira e você fica quieto. Desculpe, eu não sou desses que fica quieto vendo alguém tomando uma decisão errada, né? Mas então, justamente, a ideia principal é essa. Você lê a Bíblia como um guia de sobrevivência. E, juntando com aquelas coisas que nós falamos lá atrás, a respeito da simplicidade do relacionar-se com Deus, uma ideia tremendamente simples. Você pode ler toda a coleção do Harry Potter e entendê-la do comecinho até o fim. J.K. Rowling, se eu não estou enganado o nome da autora. Você pode ler O Senhor dos Anéis. Você pode ler os livros de Max Lucado, você pode ler todos os livros, o livro que você quiser, sem a presença do autor, mas aqui fica uma dica muito importante. Nunca leia a Bíblia sozinho. Como assim? A palavra de Deus só faz sentido quando você estuda e lê ela junto com o autor. Você pedindo a revelação de Deus, você estando em comunhão com Deus, você estando junto no caminho com Deus, como eu falei lá na primeira mensagem, fica muito mais fácil. Se você pegar só a Bíblia e começar a ler assim, a mesma coisa que você lê o Estado de São Paulo, uma Veja, qualquer outra revista, qualquer livro que você queira. Agora, a gente tentando ler como se o autor estivesse junto conosco, em espírito de comunhão junto com o autor, aí a resposta é outra. É aí que a gente aprende o que muitas vezes, talvez muitos possam ter ouvido falar e não entendam, o que é uma palavra viva. Aquela coisa que eu leio e tem um sentido para mim, o outro lê e tem um sentido para ele, e aquelas coisas funcionam como palavras vivas dentro da vida da gente. Não que, cada um interpreta do jeito que quer. Não. A palavra de Deus é única, a palavra de Deus não muda e a palavra de Deus é verdade. Mas dentro daquele momento, as dores que eu tenho na alma, o caminho que eu tenho que seguir não é o mesmo que você. Você não tem a mesma esposa, você não tem os mesmos pais, você não tem o mesmo trabalho, você não tem os mesmos sonhos. Então, dentro de tudo que é revelado na palavra de Deus,
Cada um tem a sua revelação pessoal dada por um pai que ama. Esse que é o negócio. Tem muita gente ouvindo essas histórias de que um vai para cá, o outro vai para lá, assim, eu volto a insistir, eu encontro muita gente com rancor no coração dizendo que Deus está brincando com seus filhos. Não, Ele está se relacionando com um por um de cada forma, como justamente um pai. Eu também, repito, sou pai de 4 filhos. Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de encarar a vida, cada um tem uma forma de acordar de manhã cedo e ir dormir à noite. Os ritmos são diferentes, os gostos, as ideias, as formas de falar. Não dá para tratar todo mundo igual, né? Por mais que sejam 4 pessoas dentro da mesma casa, recebendo os mesmos valores que eu e a Kátia conseguimos dar para os 4. São todos diferentes. E é assim que Deus trata com a gente nas nossas vidas também. Então, nessa ideia, Deus cuida de nós e nos ama como um pai que guia e que orienta. E aonde Ele deixou as orientações dele? Na Bíblia, na palavra dele, que realmente faz sentido se a gente senta junto com Ele para ler. Você não consegue entender? Peça ajuda a um pastor, peça ajuda a um padre, peça ajuda a um líder, alguém que já estudou bastante e sabe dizer bastante daquelas coisas também, né? E última dica de hoje para você também, inclusive, saber, mas então, puxa, para quem eu peço ajuda? Uma revelação muito simples da palavra de Deus. Aqui do lado, inclusive, eu até vou virar a câmera, tem do ladinho uma ali, um limoeiro, e aqui um pouquinho atrás de mim, lá do outro lado, a gente tem uma outra laranjeira. Não tem como você saber qual é o limoeiro e qual que é a laranjeira, a não ser que você olhe os frutos. Você só conhece uma árvore pelos frutos que ela tem. Para quem eu vou pedir ajuda? Quem eu vou escolher para... Olha os frutos que essa pessoa tem. Dificilmente uma árvore ruim vai dar bons frutos. Como muito difícil uma árvore boa dar frutos ruins também. Fica então o meu recado, nosso desejo de uma excelente semana e até a próxima semana também. Que Deus guie e cuide de todos os nossos corações para a gente continuar vivendo com fé e com esperança. Abraço grande, moçada!